Meu nome é Júlio César, sou conhecido na roda de capoeira como Mestre Magal, apelido adquirido em 1980, e comecei a militar capoeira em 78, com o mestre Anela, e depois migro para capoeira Angola, treinar com o mestre Emanuel. Eu conheci a capoeira vendo as rodas em 73, vendo roda de carnaval, no Jardim Metrópolis, Coelho da Rocha, lá no município de São João de Meriti tem esses bairros. Então eu comecei a ver as rodas de capoeira nessa época de carnaval e vi os caras jogando muito bem, sabe? E ali eu comecei a me apaixonar pela capoeira. Foi nessa data, nessa época, em 73 mais ou menos, eu comecei a ver as rodas nas ruas, que eu saía para ver aquelas festas de carnaval, nos blocos, aquele coreto, a gente ficava pulando em volta do coreto. E ali, quando parava aquelas bandinhas de tocar, entrava a capoeira. Aí fazia uma roda de capoeira de meia hora, uma hora, e a porrada estancava, daqui a pouco uma briga, enfim. Hoje as pessoas estão bem mais conscientizadas, né? Não tem essa coisa mais assim de estar brigando. As pessoas estão tentando se socializar mais, né? Estão com outras cabeças. Daquela época era a capoeira de uma forma, era mais marcial, as pessoas iam para a roda para brigar mesmo, e hoje não. Hoje elas estão mais assim, querendo fazer um trabalho, educar, né? Já tem o nome de educador. Na verdade, eu vejo assim, algumas pessoas vivem de capoeira, mas eu acho que a pessoa deveria ter uma profissão. Seguir com capoeira, dá. Mas eu acho que se ela tem uma profissão, e ela exerce essa profissão e dá aula de capoeira, eu acho que é bem melhor. Por quê? Porque você, lá na frente, você vai ter uma aposentadoria, você vai ter um benefício, né? Vamos dizer assim, ao longo da sua trajetória de trabalho, você vai ter um benefício para você desfrutar dele. Independente daquele mestre que trabalha em projetos, que ganha um dinheiro ali do projeto, mas que não tem vínculo empregatício, e também não descontam esse negócio de INSS, né? Então eu vejo assim, que para se viver de capoeira é muito difícil, entendeu? É muito difícil, a não ser aqueles que já estão na estrada aí há mais tempo aí, que se dedicaram a vida dando aula de capoeira, como tem muitos mestres que sobrevivem de capoeira, mas eu não aconselho a pessoa a fazer isso. Eu aconselho a pessoa a trabalhar, ter uma profissão, entendeu? Eu tenho 3 etapas. Eu tenho as criancinhas de 7 a 10, 12 anos, tenho os adolescentes e tenho os adultos. Então a minha aula com cada um deles é diferente, né? Eu tenho a brincadeira, tenho ali o lúdico, maculelê, nas crianças. Tem aula de capoeira com aqueles que já estão com 12, 13, 14 anos, que eles já começam a aprender a tocar os instrumentos. Aí eu começo a falar das rodas, de como se comportar, como ser um angoleiro. E tem os adultos que já estão mais na estrada há mais tempo comigo, que também vieram de criança, né? E estão formados hoje a professores que estão militando capoeira comigo. A minha convivência com o mestre Canela foi uma convivência muito boa. Eu conheci a capoeira através de um aluno dele, o Ricardo, que se meteu lá pro lado do tráfico lá e mataram ele, um bom capoeirista. Aí eu fico ausente uns 3 anos, fora da capoeira, triste, deprimido, porque ele era a referência pra gente de capoeira. Aí depois eu encontro o mestre Canela, que também já é falecido, e cria uma relação. Ele me convida para voltar para a capoeira de novo, e ele me resgata para a capoeira, no qual ali eu vim militando com ele. E ao longo dos anos a gente criou uma relação boa, que eu conheço a capoeira através dele, mas que lá na frente eu não continuo seguindo com ele. A ansiedade, aquela
aquela ânsia de aprender mais, eu fui buscar capoeira Angola. E aí eu conheci o mestre Emanuel, no qual abriu as portas dele para mim lá na Maré, e eu fiquei militando capoeira com ele. Mas a minha relação com o Canela, ela continuou, ela existiu. Como existiu até o último dia da vida dele. E eu peguei, e ele sempre tomava café da manhã comigo, a gente trocava ideia, entendeu? Era um orientador, na verdade, apesar de estar bem debilitado, problemas pessoais, de famílias, e alcoolismo, mas era uma pessoa muito bacana, sabe? Muito humilde, muito firme nas coisas que falava para mim. O que acontecia? Na verdade, ele nos orientava da forma que ele podia. Mas ele também acabava não sendo uma boa referência, devido ao problema que ele tinha com o alcoolismo. Mas fora disso, o papo era maneiro, as ideias que ele dava, a gente ouvia, não só eu como os outros alunos também, ouvia as histórias dele, ele contando, a experiência de vida dele, entendeu? Então isso tudo fez com que nós, alunos, tivéssemos um crescimento diferente. Por mais que ele fosse meu mestre, eu não podia me espelhar a ele. Até porque ele era muito criticado no bairro. Os caras não botavam as crianças para treinar capoeira com ele, por quê? Porque ele bebia muito. Então, a gente que pegava e assumia o trabalho dele para que ele conseguisse ganhar o dinheiro dele. Porque ele tinha uma renda mínima, de trabalho mínima, e militava a capoeira. Então, as pessoas que pagavam a capoeira, a gente fazia o repasse do dinheiro para ele, entendeu? Então, eu fui para a Capoeira Angola com o mestre Emanuel em 98. Eu já formado a contramestre de capoeira, que eu venho da escola do mestre Canela, que vem da linhagem de José da Silva. E nessa trajetória, o mestre Canela mais o mestre Baianinho, que está em Campos, eles fundaram o Memorial Mestre Pastinha, Capoeira Angola. E aí, poxa, mas ninguém tinha uma visão assim ampla de Capoeira Angola. Nós tínhamos assim, entendimento do toque de Angola, mas que não do desenvolvimento do jogo, da movimentação, da expressão. E aí sentamos para fazer uma reunião para definir o que nós iríamos fazer. Então cada um de nós optou de procurar um mestre de capoeira Angola e treinar, no qual ele nos autorizou, o mestre Canela nos autorizou a fazer isso. Então nós procuramos buscar conhecimento com aqueles que a gente mais se adaptasse ou se relacionasse bem. E eu procurei o mestre Angolinha. O mestre Angolinha estava em Soropédica. Aí eu consegui falar com ele por telefone. Ele: Magal, aqui é muito longe para você, mas procura o Manelzinho, lá em Bom Sucesso, que ele dá aula ali na Maré. Para você vai ser mais perto. Então eu saía às vezes 7 da noite do trabalho, lá do centro da cidade, e passava em Bom Sucesso e treinava minha capoeira até 10 da noite. Entendeu? Lá com o mestre Emanuel. Então essa foi a minha iniciação com a capoeira Angola. A partir de 98 eu vou para lá e começo tudo de novo. O título que eu tinha lá de contamestre, eu abri mão para aprender a capoeira Angola. E fui treinando, militando. Aí passou um período aí de 4 anos, eu recebi o primeiro título pela mão do mestre Emanuel, de treinel, aquele que dá treino, né? E ele sempre vinha supervisionar o meu trabalho em São João e falou: o caminho é esse aí. Com o decorrer do tempo eu fui para a faculdade estudar educação física, até para fazer um complemento, para mim entender mais o corpo, né? Para mim poder dar uma boa aula, para ter um conhecimento a mais. E aí eu me separo do mestre Emanuel. E conheço não, aí eu vou para o grupo Só Angola, treinar com o mestre Neto, no qual ele me forma a contramestre. Aí a gente, na trajetória, a gente
da nossa relação, eu chego a ser formado a mestre. Para ser um bom mestre, é só seguir a tradição da capoeira Angola, ouvir os mais velhos, seguir os mais velhos. A referência nossa dentro da capoeira, dentro da capoeira Angola, é seguir a referência dos mais antigos. Você tem que estar sempre em contato com o seu mestre, com o seu professor, ou seja lá quem for que está passando a movimentação para você, mas que tenha uma referência. Nós não podemos sair fazendo, eu estou formado a mestre, eu vou fazer o que eu quero dentro da capoeira, porque eu vou ser cobrado, até por esses mestres mesmo que eu falei para você. Então, você vem de uma escola, tem um segmento ali daquela escola, então você tem que fazer jus o nome daquela escola. Minha mãe é espírita, né? Uma pessoa que é ligada ao espiritismo. O nome dela é Marlene Rodrigues de Castro. Nasceu aqui em Vitória, foi para o Rio de Janeiro, muito nova. Conheceu meu pai e ela sempre tratou dos orixás dela, né? Que ela sempre teve lá e tem essa ligação. E pela tradição, alguns dos filhos, não sei qual herdam essa responsabilidade. A gente ainda não sabe quem é. O que eu acho que tem a ver é a ligação com a ancestralidade. Alguém na minha família jogou capoeira. Você está entendendo? Uhum. Parente, de repente, um bisavô, um tio, não sei, para ter essa paixão pela capoeira, entendeu? Então eu acredito que seja uma coisa de ancestralidade mesmo, que não é nem todo mundo vê que passa, às vezes tem roda de capoeira, o cara não se interessa, entendeu? Então eu acho que para ter esse gosto, você tem que ter alguma referência, entendeu? Vamos dizer assim, eu faço capoeira, meus filhos fazem capoeira, minha filha teve uma filha, no qual vem a ser minha neta, e ela já está querendo fazer capoeira, com 4 anos de idade, você está entendendo? Então a coisa continua. Não é uma coisa de tradição, de ancestralidade ou de como é que se diz? Ou seja, genética, né? A capoeira, ela é esporte, ela é cultura, ela é teatro, ela tem tudo isso. E algo mais. Quanto a essa ligação, eu não gosto de discutir sobre isso para não misturar as coisas, você está entendendo? A religiosidade de cada um é de cada um. Eu acho que você pode ser uma pessoa da Umbanda e praticar capoeira. Eu acho que você pode ser um cara da... Como é que é o nome da Rosa... não sei o que lá, e fazer capoeira, militar capoeira. Eu acho que você pode ser budista e praticar capoeira. Você está entendendo? Desde que você não misture as coisas, eu acho que tudo pode. Os mais antigos trazem uma expressão. Então você tenta, é o que eu estou falando para você tenta copiar aquela movimentação. Pô, o mestre tem uma expressão maneira. O mestre A, pô, esse cara tem uma expressão linda. Vou trazer ela, vou ver se eu consigo trazer ela para o meu jogo. E assim vai. Então quando você se espelha assim, aos mestres que você tem essa referência, então vai dar essa continuidade. Então a capoeira vai ficar mais rica, o seu jogo vai ficar mais rico.
mas através disso. Você está entendendo? Mas você mesmo não pode chegar a inventar qualquer coisa. Ou seja, a capoeira tem um lado teatral, certo? Mas como é isso? Como é que se bota isso em prática? Como eu estou falando, você não pode chegar e fazer qualquer coisa, porque você vai ser cobrado. Eu sempre gostei de pegar aluno que nunca treinou capoeira com ninguém, é até mais fácil para ensinar a capoeira Angola. Quando você pega um aluno que ele já vem de outra escola de capoeira, vamos dizer assim, de capoeira contemporânea, fica mais difícil de você ensinar, porque ele já vem com alguns hábitos, você está entendendo? De outra escola. Então, para ele largar aquele hábito e se tornar um angoleiro, ele tem que acompanhar o dia a dia do treinamento dele. Ele tem que estar sempre ligado ao mestre, tem que estar sempre próximo, que é para ele desenvolver o jogo. Como eu falei, a expressão corporal, ela já vem com você. Você só tem que trabalhar ela para desenvolver ela. Como a capoeira não entra em você, a capoeira sai. A proporção que você treina. Você treinando, você vai desenvolvendo. Nós podemos perceber que a capoeira que sempre predominou, num certo tempo para cá, foi a capoeira contemporânea. Devido à forma, sei lá, a corda, o cordel, as pessoas entendem que só existe aquele tipo de capoeira. Quando você começa a mostrar uma outra vertente, que é a Angola, eles começam a perceber e ter essa sensibilidade de jogar capoeira, de treinar capoeira, sem ter o interesse de buscar alguma coisa ou de receber alguma coisa. O angoleiro, ele só tem que buscar e aprimorar a capoeira Angola. Ele não tem esse objetivo de buscar treinar capoeira para estar recebendo título, faixa ou alguma coisa desse nível. Que, poxa, nós podemos perceber que isso é uma comercialização fora do comum, né? Eu dou aula numa comunidade chamada DIC, que é uma favela, outros chamam de comunidade, lá a favela do DIC. E lá nós temos, eu já estou nessa comunidade há 17 anos, militando capoeira Angola lá em cima, que é uma área bem mais alta do que a rua normal, sabe? Que é uma comunidade, vamos dizer assim, para não simplificar a coisa. Então, as crianças, os jovens, os adultos que eu pego, são sempre assim. Eu sempre procuro trabalhar a capoeira Angola dentro das comunidades carentes. É lá que precisa da capoeira Angola. A capoeira Angola tem que estar ali. Eu sempre comento que é o seguinte: se meu trabalho não tiver uma criança, digamos assim, negra, eu não fico satisfeito. Você está entendendo? O meu trabalho tem que ter aquelas crianças de pé no chão, um cabelinho para cima. E ali a gente vai socializando ela de uma forma. É por isso que é importante o mestre capoeira, ele ser uma pessoa neutra de tudo, de estar ligado a algum tipo de confusão, estar ligado a algum tipo de briga, você está entendendo? Algum tipo de coisa errada. Então, como você é uma referência, você tem que estar sempre ali. O capoeirista, praticamente ele é um artista, né? A vida dele todo mundo sabe, né? Então, você não pode estar fazendo coisa errada devido a essas crianças ter você como referência. Trabalhei em Transporte de Valores. Transporte de Valores é uma empresa privada que cuida do dinheiro das empresas, né? Bancos, rede de supermercado, roupas, lojas de roupas, enfim. Então, eu, graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa controlada. Mas eu já tive problemas em roda de capoeira, em brigar dentro da roda de capoeira, de dar soco na cara, de tomar soco na cara, porque a capoeira era jogada dessa forma, né? Se tu desse mole, tu ia tomar um soco, se tu desse mole, tu ia tomar um martelo.
Se desse mole, tu ia tomar uma chapa, você entendeu? Uma queda. Então, essa era a capoeira que predominava nos anos 80, 90, e depois foi começando a dar uma acalmada. Mas brigar na rua, eu nunca briguei com ninguém. Eu acredito mais assim que foi a consciência dos mestres, né, cara? Os mestres se conscientizaram que o caminho não era esse. Mas infelizmente ainda tem alguns que é problemático, vamos dizer assim. Que tem essa coisa com ele, que capoeira ainda é luta, capoeira ainda é briga direto. Capoeira tem que o cara estourar a cara do outro. Infelizmente, ele nadou e morreu na praia, né, velho? Porque não aprendeu nada. O aluno acaba sendo o quê? O espelho do mestre. Você vê aí, ó. A gente tem exemplos de vários mestres bons de capoeira. E por trás desses mestres, vieram os outros, que se tornaram referência também. E que as pessoas realmente, poxa, como é uma linhagem de segmento, aquela primeira linhagem, pô, o cara foi maneiro. Aí ele forma outros mestres, que também deu seguimento ao trabalho dele, que também formou alunos e tal, e passa a ser referência do mestre A, do mestre B. Vamos dizer assim, a forma que eu milito capoeira, eu passo para os meus alunos. Então lá na frente eles também terão alunos que vão passar dessa mesma forma. Você está entendendo? E a coisa vai continuar. Agora, se eu mostro para os alunos uma capoeira agressiva, uma capoeira de qualquer jeito, ou mostro para eles a desorganização, a capoeira é assim mesmo, vamos jogar aqui de tanguinha, e capoeira é isso. Eles também farão assim, vão reproduzir isso lá na frente. Você entendeu? A educação se vem de casa. O respeito com os mais velhos vem de casa. Então, o que é ensinado dentro da capoeira? A primeira coisa é respeitar os mais velhos que estão ali. Ele chegou agora, ele tem que respeitar o outro, que já está lá. O outro já está há um tempo treinando capoeira, com certeza vai fazer alguma coisa diferente dele, porque já está num processo de aprendizado primeiro do que ele. Então essas crianças que vêm com essa adrenalina, vamos dizer assim, essa energia e tal, o que eu procuro fazer? Eu procuro mostrar para eles que por aquele caminho ele não vai chegar a lugar nenhum. Mas quando ele chega e dá uma boa tarde, entra no meio da roda, conversa com todo mundo, aperta a mão de todo mundo, o primeiro contato que ele tem que ter quando ele chega é o cumprimento. Seja quem tiver, ele vai, aperta a mão de cada um, senta lá e aguarda a aula dele. Então você começa a adotar um regime no qual ele começa a se enquadrar. Então você não é de maneira severa, brigando, porque você não é pai da criança ou do adolescente. É você mostrar a ele que aquele caminho que ele chega ali agitado, pulando, não sei o quê, aquele caminho não é o caminho certo. Dentro da capoeira existe uma forma dele se seguir. Já que ele quer ser capoeirista, que ele quer ser um goleiro, ele tem que seguir aquela metodologia que existe ali. Como eu falei, eu não estou ali para dar educação a ele. A educação ele tem que vir com ela. Agora, se ele é um menino mal educado, que xinga todo mundo, aí ele vai arrumar problema não só dentro da capoeira, como na sociedade, né? As pessoas vão excluir ele. Eu já tive esses problemas de um aluno jogar capoeira e com todos que ele jogava, ele machucava. Ele chutava o rosto, batia o calcanhar na cara, que sempre abria a boca de um, supercílio de outro. E eu sempre orientando, não faça isso porque é o seu irmão de capoeira, você precisa dele para treinar. Mas mas eles ficam faltando, eles não acompanham o treinamento. Mas, cara,
A vida é trabalho, escola, né? Responsabilidade. Nem todo mundo está dentro de casa não. Às vezes as pessoas estão fazendo um curso e tal. Então não tem tempo para treinar capoeira como você tem. Então já que você sabe um pouco mais que o outro, passa essa sua experiência para ele. Não agredi-lo, porque você vai ficar sem treinar com ele, amanhã ele não estará aqui para treinar com você. Então você tem que ter esse controle emocional, segurar essa onda, para você desenvolver de uma forma, e amanhã você está passando a movimentação da forma que você aprendeu, que é respeitando o outro. Salve o mestre Paraná, Caiçara e Pastinha, salve a nossa capoeira, que é luta brasileira, no toque do berimbau, da tabaque do pandeiro, japonês fica maluco, chinês fica cabreiro, e viva meu Deus, viva meu Deus, camarada, viva meu mestre, viva meu mestre, camarada, a quem me ensinou, camarada. Oi, o vento balançou a bananeira lá de casa, mas o vento balançou, o vento balançou, a bananeira lá de casa, mas o vento balançou a bananeira lá de casa, mas o vento balançou. Ver a capoeira desenvolvendo, já está mais de 250 países, vamos dizer assim, né? Até há um tempo atrás ela estava em 200 países. Pelo tempo ela já chegou a 250 ou mais. Eu vejo que a capoeira é um legado deixado pelos africanos, né? Desenvolvida no Brasil. Por mais que a gente negue isso, os históricos que tem de capoeira mais antigo, o registro que tem de capoeira mais antigo, é no Rio de Janeiro. Por mais que tenha esses... tem capoeira na Bahia, tem capoeira no Pernambuco, tem capoeira... Mas o registro, lá no livro, no jornal, no recorte, foi no Rio de Janeiro. Você está entendendo? Então nós podemos dizer que a capoeira é genuinamente brasileira, né? Ou afro-brasileira, vamos dizer assim. Então não tem como eu dizer para você que a capoeira é francesa. Não tem como eu dizer para você que a capoeira é americana. Não tem. Até porque ela não desenvolveu lá, ela foi desenvolvida aqui, né? E aí foi levada para lá, migrou para a França, migrou para outros países, Alemanha. E assim está se expandindo. Eu tive uma experiência de ir para fora do país, em 2005. Eu fui a Marselha, lá com o mestre Camaleão. Aí eu conheci a França, o sul da França, né? A cidade de Marselha, tem até um porto lá. Eu até andei um pouco na cidade, tirei umas fotos. E, graças a Deus, eu fui bem recebido. As pessoas que eu levei a minha contribuição de capoeira lá, elas absorveram legal, entendeu? Então, deixei uma boa relação lá. Então, eu tive essa experiência, né? De ir lá, a capoeira me levou para lá. Se dependesse de eu meter a mão no bolso, eu não teria essa oportunidade. Assim como aconteceu com outros alunos, também lá na comunidade lá, que jamais eles pensariam que ia viajar para fora do país. E a capoeira conseguiu levar lá da Baixada, lá de São João de Meriti,
através de um projeto lá que teve com o mestre Emanuel, levou 3 lá de São João para a França. Foi a Juliana, a Verônica e a Jéssica. Essas três meninas, a Verônica era mais velha, e as outras 2 na época era de menor. Nós conseguimos autorização e elas viajaram. E tiveram uma experiência na Europa com capoeira, entendeu? Não, ela chega a ser a mesma coisa pelo seguinte: a capoeira Angola, nós nunca estamos inovando, colocando nada na capoeira. Nós simplesmente preservamos o que já está pronto, deixado pelos mestres antigos, pelo próprio mestre Pastinha, né? Nós temos um segmento de aprendizado das escolas do mestre do GECAP, do mestre Moraes. Tem os mestres que vêm formados por ele, que é mestre Neco, mestre Zé Carlos, mestre Marco Aurélio, mestre Braga, e muitos outros, mestre Cobra Mansa, mestre Rogério, de Angola Dobrada, mestre Valmir, de Salvador. Então, essa relação, o rabo de arraia que é ensinado aqui no Brasil, é ensinado na França, na Europa, vamos dizer assim, em geral. Então eu acho que sim, como falei para você, eu não tenho que inventar nada, eu só tenho que preservar o que foi deixado, o que foi me passado, para me passar além. Você está entendendo? Essa é a continuidade da capoeira Angola. O que acontece é o seguinte: se você tem uma pessoa que está te orientando e você está ouvindo, a coisa vai sair da forma que tem que ser. Agora, se você acha que você já sabe alguma coisa, aí você vai seguir o seu caminho, logicamente que você vai distorcer algumas coisas. E aí vai se fazer algumas coisas erradas. Então é o que eu estou falando para você. Se você segue como tem que seguir, não tem como errar. Vai errar, mas o mestre está ali para te orientar. Agora, se você resolve seguir sozinho, o caminho é mais árduo. Já é árduo com o mestre, né? Que você tem que estar ali, o mestre às vezes está sempre te dando aqueles puxão de orelha: rapaz, vai por aqui, rapaz, faz isso, faz aquilo. Então, lá na frente você vai ser dessa mesma forma, desde que você esteja com o seu mestre. Agora, quando você toma um caminho, não, eu vou fazer capoeira do meu jeito, beleza, mas e sua referência? Foi para onde? Você está entendendo? Então você tem que ter paciência. Quando a gente sai de uma escola de capoeira Angola, nós podemos ir para outra. Pô, eu sou angoleiro, eu não estou conseguindo mais ter uma boa relação aqui com o mestre aqui, a gente brigou, sei lá, ou eu vou para um lado, ele vai para o outro, ou eu vou estudar em outro lugar, ou vou morar em outro estado, que lá tem a capoeira Angola. Você tem que procurar uma capoeira Angola de referência, no qual esteja dentro do seu padrão de treinamento. E aí você dá continuidade por lá. Pô, você pode ficar por lá. Eu vou passar a morar lá. E de repente você se agrega naquele grupo e aí você vai dar continuidade ao seu treinamento. Você está entendendo? Mas você tem que ter uma referência. Isso é fundamental. O mestre Canela dizia que era o mestre Panasonic, que na época não tinha YouTube, né? Era vídeo, né? E tinha aquele vídeo lá, as fitas de vídeo Panasonic. Então, o que eu vejo? Assim, você pode ver o cara fazer o rabo de arraia, você pode copiar, você pode ver o cara fazer uma expressão e você pode copiar. Mas entender é só a vivência, você está entendendo? É o seu dia a dia ali com o contato com o movimento que você vai estar entendendo. Eu vou te dar um exemplo. Uma certa vez tinha um evento de capoeira e várias pessoas de várias nacionalidades. E aí teve um intervalo, o pessoal foi tomar um banho de mar. Eu sentado na areia, estou olhando
o pessoal entrar no mar. Aí entrou um rapaz, um negro, e com a água até mais ou menos ao joelho, ele molhou a mão e se benzeu. Tinha um outro rapaz mais do outro lado que estava olhando ele fazer aquela ritualização. Aí fez também. Foi lá, botou a mão na água e se benzeu. Aí eu fiquei olhando. Os caras tomaram banho e tal, não sei o que. Quando voltaram, eu fui naquele rapaz que estava o mais claro, e eu falei assim, posso te fazer uma pergunta? Pode. Aí ele, pode. Ele já era, digamos assim, um europeu. Por que você se benzeu? Ah, porque eu vi o cara fazer. Você está entendendo? Muitas das vezes a pessoa copia a outra, mas não sabe o que está fazendo. O cara que estava, o primeiro que fez, ele era ligado ao espiritismo, então ali ele estava pedindo licença, aquela forma dele, para entrar no mar, tal, que tem todo esse ritual para se fazer. E o outro vendo ele fazer daquela forma, chegou lá, botou a mão, se benzeu, deu um mergulho, ele achou que aquilo também, quer dizer, assim é na capoeira, o camarada começa a assistir vídeo e esse movimento é legal. Mas em que momento ele vai usar aquele movimento que ele aprendeu? E de repente ele nem sabe o nome. Ah, é meia-lua? Ou ele chama de outro nome? Ou uma lua inteira? Não sei. Você tá entendendo? Porque o cara é leigo, cara. Não sabe o que está fazendo. Eu gostaria de agradecer a presença de estar aqui em Vitória, mais uma vez aqui no grupo Volta ao Mundo. E deixar uma mensagem para a galera que o caminho é mais uma palavra dos mestres antigos. O caminho é treinar, treinar, treinar. Não tem outro caminho.